Desde janeiro de 2007, no cargo de secretário de Segurança Municipal de Araçatuba, o advogado e delegado de polícia aposentado Delcir Getúlio Nardo nasceu no dia 16 de setembro de 1943, na cidade paulista de Santa Adélia. Casado e pai de 5 filhos, o filho de Júlia Varoto e Fioravante Antônio Nardo é o nosso entrevistado no programa Identidade Pública de hoje. Seja bem-vindo, secretário, e desde já obrigada pela participação. Nós que agradecemos a oportunidade. Secretário, aos 66 anos de idade, quais as lembranças que o senhor conserva da sua infância? Veja bem, a minha infância foi muito boa, muito gostosa, vamos dizer assim, que era um garoto de sítio, família humilde, que aprendeu a trabalhar na roça desde logo cedo, que ia para a escola a pé, a uma distância de 6 quilômetros, e tudo de bom acontecia, apesar da precariedade, da falta de conforto que existia na época, na zona rural, ali lá na cidade, no município de Santa Adélia, ela foi muito gostosa. Com certeza era uma época de muitos sacrifícios, né? Foi uma época de muitos sacrifícios, mas então prazerosa. Foi muito prazerosa, mas sacrificante sim, porque nós fomos educados a começar a trabalhar muito cedo, né? Por exemplo, eu com 7 anos de idade, eu ia para uma escola rural e antes de ir para a escola, eu era o encarregado de conduzir o leite no ponto da estrada para que o caminhãozinho do leiteiro passava coletando e voltava. Eu não sabia atrelar um animal numa carroça, mas meu pai fazia isso e colocava eu em cima. Aí eu ia conduzindo a carroça até o ponto na estrada, voltava, me aprontava para ir para a escola, andava 6 quilômetros a pé ou a cavalo, e no retorno, no período da tarde, ainda eu ia ajudar na lavoura. Catar algodão, ralhar algodão, essas coisas assim. A atividade agropecuária, portanto, era a atividade de toda a família? De toda a família. Todos os irmãos ajudavam? Exatamente. Meu pai e minha mãe, e meu irmão mais velho, já logo de madrugada, já ia para o curral, certo? E eu, por minha parte, eu me preparava para ir conduzir o produto, né, o leite ordenhado para o caminhão que passava coletando. E assim o senhor foi crescendo, e quando e por que o senhor deixou a cidade de Santa Adélia? Meu pai era sitiante e ele sempre teve um espírito aventureiro. Ele gostava muito de mudar, de conhecer, aí lá em Santa Adélia a lavoura era algodão, milho, arroz, né? E ele tinha pouco café. E ele queria comprar um sítio e uma lavoura de café. E ele comprou um sítio em Bilac, no córrego do bairro Fluente. Na época eu tinha um tio, né, que morava ali e incentivou meu pai a comprar uma propriedade ali e fez. E eu então vim para Bilac com 16 anos de idade. Aí começamos a trabalhar mais na lavoura de café. E nessa época o senhor continuava conciliando o trabalho na lavoura com os estudos? Veja bem, quando nós mudamos para Bilac já não houve mais condições de estudar. Aí foi só a lavoura. Antes sim, lá em Santa Adélia ainda, eu conciliava os estudos com a lavoura. Inclusive, após eu fugir da escola, vamos dizer assim, do ginasial, até porque o diretor me chamou um dia, me comunicou que eu tinha tirado 0 em latim, e eu falei, então não estudo mais. Eu fugi da escola por 17 dias. Aí minha mãe me forçou a voltar para a escola, para o ginásio. Mas quando chegou no meio do ano, nas férias escolares, eu não retornei. Eu preferi fazer datilografia. E fiz o curso de datilografia já naquela época, em 1958, por aí. Então o aluno Delcir nunca gostou muito de estudar, precisava sempre daquele empurrãozinho dos pais? Principalmente latim e francês, é difícil, é complicado. Não gostava muito? Porque não tinha como estudar. Porque voltando da escola, eu tinha que ajudar meu pai e meus irmãos na lavoura. Então, as minhas tarefas, minha lição de casa, eu fazia em casa à base de lamparina. Eu cansei de acordar com o cabelo queimando, né?
Então era difícil, era complicado. Além de Bilac, a família também morou em outras cidades da região, né, doutor? Sim, depois que em Bilac eu me casei ali eu fui para Clementina. Meu pai, como sempre, comprou um sítio também de café em Clementina. Continuou com o espírito aventureiro. E ali eu fui encarregado, incumbido com 18 anos de idade, 19 incompletos. Já casado. Já casado, né? E fui tomar conta, cuidar do sítio dele lá em Clementina. E eu fiz isso foi em 1962. E até 65 eu continuei na lavoura, até que em fevereiro de 1965 eu fui para Bauru para prestar concurso na Força Pública do Estado de São Paulo. Foi então que o senhor ingressou na Força Pública do Estado de São Paulo em março de 1965. Perfeitamente. Era um sonho que naquela época havia sido concretizado. O senhor não imaginava que um dia poderia alcançar a carreira militar? De quem o senhor recebeu incentivo para isso? Não era um sonho, porque, para se dizer bem a verdade, eu não sabia distinguir um policial, um soldado de um sargento ou de um guarda. Para mim era polícia, tudo era polícia. Mas eu tive um grande incentivador. O sítio de meu pai em Clementina, ele margeava a rodovia Assis Chateaubriand, onde foi implantada uma base do DR. E ali tinha uma turma do DR que cuidava daquele trecho entre Braúna e Santópolis do Aguapeí. E ali tinha um feitor. Esse feitor chama-se Geraldo Grilo. É vivo ainda? Até onde o senhor sabe? Espero que sim. É gente muito boa, não tem que morrer bem velho. Então ele me incentivou muito, porque ele via que eu estava ainda na flor da idade, trabalhando muito na lavoura. Ele falou: Getúlio, pela sua estatura, você vai ser um bom guarda rodoviário. Ele queria que eu fosse guarda rodoviário. Me incentivou muito. Certo? E então eu procurei ingressar na Força Pública com o objetivo de depois passar porque até então a Polícia Rodoviária pertencia ao DR. Depois ela foi acampada pela Força Pública. Mas então, para ingressar na Polícia Rodoviária, tem que primeiro ingressar na Força Pública. Então, foi o que eu fiz. Eu ingressei na Força Pública com intenção, aí sim, o meu objetivo passou a ser guarda rodoviário. Mas o senhor não chegou a ser guarda rodoviário? Não cheguei, porque eu, como se diz no termo da Polícia Militar hoje, passando a pronto como praça, terminando o curso, né, de formação de soldado em Bauru, eu vim para Araçatuba. Nós chegamos em Araçatuba um pelotão de 30 soldados, justamente para trabalhar no serviço de rádio e patrulha que acabava de ser implantado aqui em Araçatuba em outubro de 1965. E eu disse, na época nós tínhamos aqui uma companhia, a segunda companhia do 4º BP, ainda não existia o batalhão, a sede da companhia era ali na Praça São Joaquim. Nós tínhamos 2 oficiais, era o Major Jair Foreste, falecido, e o Capitão Alfredo Deac, hoje na reserva. Então eu manifestei vontade de prestar o concurso para policial rodoviário. A escola era em Jundiaí. Ele falou: nada disso. Você, então, já que você quer prestar concurso, vai prestar concurso para a escola, para cabo, para você ser graduado. Porque se você for para Jundiaí e fazer a escola, fica 6 meses na escola de guarda rodoviária, você vai voltar como soldado. Certo? Não haverá promoção. E não haverá promoção. E como cai, né? Então, por esse tempo, você então aproveita e faz o curso de cabo, a escola, e já volta graduado. Outro incentivador. Outro incentivador, exatamente. E foi aqui em Araçatuba que o senhor acabou concluindo os estudos que havia interrompido ainda na adolescência. Sim. Eu ingressei na Força Pública em 1965, em 1967, então eu fui prestei o concurso para cabo e em 68 para sargento. Aí eu fiz a escola de sargento em Taubaté em 68. Aí depois, em 1970, já em 73, eu resolvi concluir meu estudo. Por quê, doutor? O senhor naquela época achou que havia necessidade Havia mesmo? necessidade, porque apesar de haver promoção por antiguidade e merecimento, havia também a necessidade de você ter um certo conhecimento a mais, certo?
As escolas da Força Pública na época e hoje da Polícia Militar são muito boas, ela instrui muita gente. Tanto é que eu voltei a fazer o ginasial, não encontrei dificuldade nenhuma, e depois o colegial eu fiz em caráter de suplência, eu fiz o supletivo ali no Dom Pedro. E a facilidade que o senhor encontrou até se deveu a essa preparação da própria polícia. Exatamente, o que eu aprendi na polícia foi o que eu apliquei ali e deu certo. Tanto que eu terminei o supletivo do colegial do primeiro semestre de 1977 e logo no mesmo ano, no segundo semestre, já ingressei na Faculdade de Direito de Toledo, já por ter sido aprovado no vestibular e passei em 19º lugar. E por que o curso de Direito, doutor? Porque eu adorava, eu não acreditava que um dia eu ia ser, mas eu era apaixonado pela carreira de delegado de polícia. Lá naquele tempo, em Santa Adélia, o senhor nem imaginava que um dia pudesse ser delegado. Exatamente, não. Mesmo quando ingressei, quando eu fui promovido a cabo, eu falei, já estou realizado, porque eu, um garoto do sítio, que só trabalhava na lavoura, cuidava de havia parado de estudar. Aí, já estamos uma graduação na polícia, poxa vida, eu, mesmo como soldado, já me sentia realizado. Já me sentia realizado. Aí foi progredindo. Aí, quando eu ingressei na Faculdade de Direito, já com o objetivo de prestar o concurso para delegado de polícia, se bem que houve outro incentivador que não queria que eu prestasse concurso para o Ministério Público, tanto que eu estagiei 2 anos no Ministério Público, foi o Dr. Romeu de Almeida Salles Júnior, promotor de justiça, que foi o meu mestre ali na Faculdade de Direito e também na promotoria. Então, ali ele queria que o senhor seguisse o Ministério Público, não quero a carreira no Ministério Público, quero mesmo ser delegado de polícia, e foi o que o senhor decidiu fazer, então? Eu estava mais familiarizado, por ser policial já há vários anos, eu estava mais familiarizado com a carreira policial, portanto eu preferia delegado de polícia, e eu sempre fui apaixonado pela carreira de delegado de polícia. Está certo. No próximo bloco, então, nós vamos falar um pouquinho dessa carreira da polícia, como delegado de polícia, e também da sua carreira política. Obrigado. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Esse é o mundo aqui fora, bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. Eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está, é natural, assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal, deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Vamos apresentar o programa Identidade Pública, hoje entrevistando o secretário de Segurança Municipal de Araçatuba, o delegado de polícia aposentado e também advogado Delcir Getúlio Nardo. No último bloco, secretário, nós estávamos mencionando o seu ingresso na carreira de delegado de polícia. Quando isso se deu e por quais cidades o senhor passou exercendo essa função? Eu comecei a prestar o concurso, me inscrevi no concurso de delegado de polícia no mês de maio de 1985. O meu primeiro exame, o exame preambular, foi justamente no dia 16 de setembro, dia do meu aniversário, foi um presente que eu recebi, porque foi muito bem, graças a Deus, de setembro do mesmo ano. E as etapas foram sendo vencidas, graças a Deus, e eu concluí, após terminar a academia, fui para a academia em abril de 95, do ano seguinte, e concluí a academia em julho, quando eu tomei posse e assumi a minha primeira delegacia, que foi a Havaiandava. Isso em 85? 85. Em quanto tempo o senhor permaneceu em Havaiandava? 1 ano e 10 meses. E depois de Havaiandava, quais foram as cidades pelas quais o senhor passou? Por Glicério, um curtíssimo tempo. Depois eu assumi Valparaíso, já comissionado em classe superior. Em Valparaíso fiquei 1 ano e 2 meses.
E quando eu vim, então, já em 1988, eu vim para instalar aqui a Delegacia de Investigações Gerais. Foi o senhor que instalou? Porque quando eu assumi, quando eu tomei posse, a minha cidade seria Ariranha. Ariranha, na região de Catanduva, ali, próximo, bem próximo a Santa Adélia, minha terra. Mas eu fui aconselhado pelo então delegado seccional de polícia, que era o Dr. Hélio do Amaral Sampaio, e também pelo regional, Dr. José Francisco Bastos, na época, me convenceram a assumir a Vanhandava, que era uma delegacia problemática. Uma delegacia com bastante serviço e bastante problema com relação ao presídio. É uma cidade que abrigava, uma cadeia que abrigava mais de 60 presos. E tinha acabado de ocorrer uma fuga com justamente a metade dos presos. Então, só não fugiu quem não quis naquela época. Então, era um problema aqui para a seccional, a delegacia de Vanhandava. Portanto, eu fui convencido a desistir de Ariranha e assumir a Vanhandava. Nós percebemos pela sua trajetória que o senhor se destacou em tudo que fez, tanto que foi inclusive homenageado não só uma vez, mas várias vezes, né, doutor? E chegou inclusive a ocupar o cargo de delegado seccional de polícia de Araçatuba. Isso já entre maio de 93 e fevereiro de 95. Perfeitamente. Eu tive muita sorte, né? Trabalhei muito, certo? Na polícia. A minha carreira foi bastante rápida, né? Para você ter uma ideia, num período de 8 anos eu saí de delegado de 5ª classe e atingi a carreira de delegado de 1ª classe, já comissionado em classe especial como seccional de Araçatuba, em 8 anos só. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. Só que, veja bem, tive muitas oportunidades de desempenhar. Não é que eu fui um bom profissional, eu tive a oportunidade de desempenhar bons trabalhos. Eu tive boas equipes, você entende? Então, como eu disse, enquanto eu ainda estava em Vanhandava, eu tive o prazer de ser condecorado como policial do mês. Né? Recebi o título na Delegacia Geral em São Paulo. E depois, por Valparaíso, eu tive a felicidade de desempenhar um bom trabalho ali. Fui muito elogiado pela Câmara de Vereadores, pelo Executivo, pelo Judiciário, que mandaram inclusive ofícios, né, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, enaltecendo o meu trabalho, né? E depois tive mais uma oportunidade de vir aqui em Araçatuba instalar a Delegacia de Investigações Gerais. Logo em seguida instalei a delegacia uma agência da 4ª Delegacia ligada ao Departamento de Narcóticos de São Paulo, que depois se transformou em Delegacia de Investigações sobre Entorpecente. A DISE. Certo? Então, eu tive o prazer de contribuir para a instalação dessas 2 delegacias, né? Logo, eu assumi também, logo em seguida, em 1992, eu assumi o 2º Distrito Policial, né? Também, graças a Deus, desempenhei um bom trabalho, e o que me levou a ser promovido a delegado de 1ª classe, e fui para assistência, em virtude da hierarquia, eu fui para assistência da seccional. Mas foi por pouco tempo, isso foi de fevereiro a maio de 1993. Logo o senhor foi promovido. Quando eu assumi a própria delegacia como delegado seccional de Araçatuba. E o senhor se aposentou em 1996, nessa época, dirigia a assistência da Delegacia Regional de Polícia de Araçatuba. Veja bem, quando eu fui, por questão política, quando houve o finado Mário Covas assumiu o governo, ele fez uma mudança, nomeou o secretário, o Dr. José Alonso, que fez uma mudança total. Ele mexeu em toda a estrutura da polícia. Então, naquela época, o Dr. Nelson Reis Alves era o delegado regional e eu era o delegado seccional de Araçatuba. Certo. E então, na época, o Dr. Nelson foi removido para Marília, certo? Passou a ocupar o lugar dele. Não. Eu fui chamado a São Paulo para eu escolher uma outra seccional, ou então uma outra delegacia em Araçatuba. Não, em Araçatuba eu não quero.
Não, você pode assumir uma delegacia de primeira classe em Araçatuba, porque a filosofia do secretário da época, ele não aceitava o delegado comissionado, certo? Ele queria cada um. Tinha muitos classes especial encostados em São Paulo, vamos atribuir os cargos aos delegados de classe especial, certo? Então, os delegados, e eu era comissionado, eu não era delegado de classe especial ainda, né? Aí, então você pode assumir uma delegacia de primeira classe, que tinha DISE, tinha DIG, tinha Ciretran, que era primeira classe. Eu falei, não, me perdoe, mas me manda para outra região. Mas por quê? Porque não, eu fui treinado no regime que a hierarquia, eu levo muito a sério a hierarquia. Então, se eu fui chefe, se eu fui delegado seccional, eu voltar fica meio desagradável, certo? Então eu posso ir até assumir qualquer delegacia em outra, mas não em Araçatuba. Não em Araçatuba. Não, então, mas isso é até quanto vagar uma delegacia seccional de primeira classe. Não. Deixa eu estava prestes já, com pouco tempo para aposentar. Falei, logo eu aposento, eu tenho licença-prêmio para tirar, eu tenho férias para tirar. Enquanto isso, pode me designar para uma delegacia em outra região, ou até mesmo em São Paulo, estou pronto para servir. Certo? E esse pedido foi atendido? Não. O diretor do DI, da época não era DINTER ainda, DERIM, em São Paulo, porque não era tudo centralizado. Ele falou, não, você não vai ser, você vai ser. Eu falei assim, por que você está querendo se penalizar? Ele me perguntou. Eu falei, não, quando eu assumi a delegacia seccional de polícia, que eu não foi politicamente, e sim foi por imposição do delegado-geral, certo? E eu me conscientizei que eu estava entrando numa contagem regressiva, que mais dias ou menos dias eu ia deixar aquela delegacia e eu ia deixar Araçatuba também. Certo? Então não tem problema, eu não estou me penalizando, eu estou consciente do que estou fazendo. Então vamos fazer o seguinte, você volta para casa, certo? Daqui uma semana o doutor José Laerte, que até então era o delegado regional de Campinas, ele vai assumir a regional de Araçatuba e ele vai acertar a posição. Então, tudo bem. Aguardei, o doutor José Laerte assumiu, já me convidou para ser assistente dele. E foi aí, então, onde o senhor se aposentou? Enquanto ele foi o delegado regional aqui, eu fiquei como assistente dele, já com o tempo já vencido, mas um compromisso para assumir com ele. Por enquanto, porque, veja bem, eu tinha sido seccional, eu conhecia os problemas da... Ele era de fora, de Campinas, não conhecia os problemas aqui. A gente tinha que, apesar de ter outros delegados, doutor Zé Maria, doutor Brito, que eram muito competentes, certo? Mas a vantagem é que eu tinha sido seccional, eu conhecia todos os funcionários, todos os delegados, todas as delegacias, com a palma da minha mão. Isso com certeza ajudou muito o trabalho. Ajudou muito. Então, quando ele me anunciou que ele ia... colocou o cargo à disposição para ir para São Paulo, inclusive daqui ele foi para a Academia de Polícia em São Paulo, ele assumiu um departamento lá, e eu pedi aposentadoria. E ao se aposentar, o senhor passou a se dedicar à advocacia. E como foi essa transição, doutor, de uma atividade repressiva para atividade defensiva, né? Veja bem, eu como estagiário no Ministério Público por 2 anos, né? E eu tive um excelente professor, que você conhece, o Dr. Romeu de Almeida Salles Júnior, e eu aprendi a acusar. Acusar no sentido, né, jurídico da palavra. Né, formular denúncias, formular recursos, aquela coisa toda no aspecto da acusação. Né? Mas mesmo assim, Suzy, eu fui convocado pelo doutor Ferrão, que na época ele era juiz em Andradina, para fazer um júri na defesa. Isso quem arrumou, essa armadilha, quem fez foi o doutor Romeu e o doutor Fernando Rodrigues Horta, que era o juiz da vara. Então, era mais ou menos assim, eu vou contar a história. Eu tinha atuado num júri simulado, né, atuando como promotor de justiça. Que, né, meu professor na época, o doutor Fernando Rodrigues Horta, ele já fez, e o doutor finado Iaride Filho, ele fez, Alfredo Iaride Filho, ele organizou a equipe para montar um júri simulado e já, você está estagiando no Ministério Público, nada mais justo que você atue como promotor. E eu fiz, e segundo as más línguas, eu me saí muito bem. Bem, os próprios, os acadêmicos do curso do termo posterior, do 7º termo na época, eles pediram para que fosse feito e que fosse incluído também. Aí o doutor Fernando
mandou que eu organizasse, que eu atuasse nesse júri simulado como juiz. E fiz. Sob a supervisão dele, é claro. E também ocorreu tudo bem. Naquela época, a assistência judiciária estava parada. A ordem dos advogados havia rompido com a assistência judiciária. Então, e tinha um cidadão preso em Andradina que estava prestes a ir para a rua, ser libertado, porque ele estava sendo julgado indefeso, advogado nenhum. No processo tinha nada menos do que 8 nomeações e 8 desistências, né, de defesa, defensores. Aí o doutor hoje advoga aqui em Araçatuba, o doutor Ferrão, ele ligou para o doutor Fernando Horta e falou assim: olha, eu estou preso nessa situação, assim, já oficiei a ordem dos advogados, já oficiei a Procuradoria do Estado, não consigo um defensor para esse moço. E o senhor foi o defensor? O doutor Fernando falou assim: eu tenho um acadêmico que vai fazer. Já me nomeou, e arrumou isso aí. E, não, mas isso é bom para você. Eu tremi na base. Né? Não, você fez o júri. Peraí, eu fiz o júri na acusação. É diferente. É diferente, são posições defender distintas. É problema, é difícil, certo? Aí, não, você vai valer para o seu currículo e tá, tudo bem. Foi para Andradina. Fez e se saiu bem. Graças a Andradina, o doutor Ferrão já tinha mandado tirar uma cópia daquele processo desse tamanho, vim para casa. Eu tive a ajuda muito, olha, do doutor Luiz Geraldo da Fonseca, que era meu professor de medicina legal. Ele me ajudou a interpretar o laudo necroscópico e aí foi aonde que eu me apeguei e consegui uma absolvição do cidadão. E aí então foi fácil, depois de se aposentar, exercer novamente a advocacia. Era algo com que o senhor já havia se familiarizado antes? Sim. A única dificuldade que eu encontrei é que eu sempre gostei da área penal. Foi aonde que eu sempre trabalhei. Mas na esfera da advocacia, para mim, se tornou um pouco difícil, um pouco problemático. Por quê? Até então eu tive que me renunciar a várias nomeações em processos nos quais eu tinha atuado como delegado. Certo? E de outra feita, eu estava ali numa audiência defendendo um réu, certo? Um juiz muito amigo meu, admiro demais. Ele falou: e aí, doutor, como o senhor está se sentindo aí do outro lado? Para mim foi poxa, do outro lado não, né? Ficou meio ruim. Eu não queria estar desse lado, então, não era assim, não é dessa forma. Então a gente estava cumprindo a obrigação constitucional de defender, de fazer a defesa do réu, né? Mas na verdade, apesar de ser algo que eu gosto de fazer, eu não me sentia bem. Então, aí eu partia mais para o lado da área de família, sucessões e tal, e deixava o penal de lado. Doutor, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, quase não temos mais tempo, mas não podemos terminar a entrevista sem antes abordar o cargo de secretário de Segurança Municipal de Araçatuba, que o senhor ocupa desde janeiro de 2007. Para encerrar, então, a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse por que o senhor aceitou esse convite e a carreira política estava em seus planos ou aconteceu por acaso? Não, eu sempre fui apolítico. Eu não sei fazer política, mas isso nasceu com o convite da então vice-prefeita Marilene Magno. Então, logo ela foi eleita, ela me parece que em um acordo com o prefeito Jorge Maluri Neto, parece que ela ficou incumbida de escolher o secretário de Segurança. Na época, o Coronel Basílio era o secretário, tal, mas parece que havia um interesse em mudar. Ela me convidou. Falei: o cargo está no vago, estou à disposição. Né? Estou à disposição. Segurança é uma coisa que eu gosto, que eu sempre fiz, né? Não vai ter problema. Mas aí houve um contratempo e isso foi ainda em 2005, né? 2004. Mas aí continuou, tal, e eu até tinha esquecido, não tinha mais, não se comentava mais nada. Mas quando foi no final de 2006, em dezembro de 2006, o doutor Jorge me chamou. E aí o senhor aceitou? Ele me chamou, me fez o convite. Eu falei: peraí, como que tá? Mas o Coronel Basílio não está lá. E eu não quero, né,
puxar o tapete de ninguém. Pelo amor de Deus, o coronel é meu amigo, certo? E eu não vou fazer isso com ele. Não. Ele já falou que ele já está, inclusive, com a carta de exoneração, ele não quer continuar. Então, tudo bem, estou à disposição. Foi quando, e no dia 10 aí, vamos deixar passar o final do ano, tá, tudo bem. Quando foi no dia 10 de janeiro, o doutor Jorge me chamou e falou assim, está de pé? Tudo bem, não, coronel, a carta está aqui, não quer mais. Então, tudo bem, passou. Foi quando eu tive o prazer de receber o convite e tive o prazer também de assumir. É um cargo que eu gosto, certo? Eu me adaptei muito bem, me familiarizei, né, com a Guarda Municipal, né, principalmente, aqueles guardas bons que querem trabalhar. E nós estamos tentando fazer alguma coisa para melhorar sempre a Guarda. O prefeito Sicério está também interessado a investir na Guarda Municipal, porque agora existe aquele plano o SUSP, né? Que é o Sistema Único de Segurança Pública, que está sendo implantado. Então as guardas municipais vão ter que estar muito mais bem preparadas para assumir certas funções. E nós estamos tentando fazer com que ela seja incorporada nesse programa. Mais uma vez fazendo o melhor possível. Isso é o que a gente tenta, pelo menos, né? Doutor, infelizmente não temos mais tempo e eu gostaria de agradecê-lo pela participação. Muito obrigada. Nós estamos à disposição, quem agradece sou eu, dessa oportunidade, e estamos sempre à disposição. Muito obrigada, e o programa Identidade Pública de hoje vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.